Jesus viu a riqueza do coração da viúva pobre. Ele viu essa riqueza que é a verdadeira riqueza. Acho que por muitas vezes a gente confunde que riqueza é ter dinheiro para dar, quando na verdade riqueza cristã é ter misericórdia para dar. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Os evangelhos têm um olhar positivo ou negativo sobre as riquezas? Essa pergunta é difícil demais e gera muitas polêmicas desde o começo da era cristã. A gente vê os pais da igreja, eu fui estudar um por um, e cada um deles tem um olhar diferente sobre as riquezas. Cipriano de Cartago, por exemplo, ele disse que a riqueza é como um veneno e ela é perigosa, ela é um risco você tê-la. Daí você vem com Clemente de Alexandria, por exemplo, ele fala que a riqueza, na verdade, é neutra, pode ser usada para o bem, né, desde que seja bem utilizada. Então, quando a gente vai olhar os evangelhos, existe uma visão tanto positiva quanto negativa. Vou dar um exemplo negativo, um positivo, e tem vários aqui. Mas um negativo, o jovem rico. Muita gente usa essa passagem para dizer que Deus, na verdade, fala para se ele quiser ser perfeito, dê dinheiro aos pobres, né? Abra mão do seu estilo de vida, e aí você vai ter uma vida perfeita diante de mim. É um exemplo que muita gente usa para dizer que a pobreza é um caminho superior, um caminho mais perfeito. E aí, do outro lado, se a gente for ver, a gente tem o exemplo da parábola do administrador astuto, que Jesus fala para usar as riquezas deste mundo para fazer amigos. E se a gente não for digno de confiança para lidar com as riquezas desse mundo, como que a gente vai lidar com as verdadeiras riquezas? Então você vê de um lado o jovem rico, em que parece que pega bem pesado com a riqueza podendo tirar do caminho eterno, e aí do outro lado você vê uma parábola como essa que diz que a riqueza ela pode ser útil. É o primeiro paradoxo que aparece aí. Eu dei a do jovem rico, é fácil de dizer que não, Deus estava falando só da intenção do coração, mas essa é só uma, tem várias outras. Você citou agora uma das parábolas mais difíceis, que é do administrador astuto. É uma das parábolas mais difíceis de interpretação, tanto que eu uso no segundo semestre da minha turma de hermenêutica com seminarista, pessoas que vão ser pastores, e eu ouço muita bobeira, porque eu ponho e a gente faz um grande debate. É bem complicado, mas como você citou literalmente o texto, da explicação de Jesus, e é mais ou menos isso, ele vai falar, olha, ele usou as riquezas desse mundo, a matéria desse mundo que vai se perder para fazer conexões e sobreviver, né? Que ele fala um pouco antes de
saber que vai ser demitido, falando, cavar eu não consigo porque não fui treinado de forma braçal, eu perdi amizades porque eu sou um cobrador ali, alguém que tá arrancando dinheiro, então eu tenho que agora, com o pouquinho que eu tenho, só que tem várias dificuldades da cultura econômica da época, se o que ele renegociou é um dinheiro do lucro dele, se ele simplesmente falou, sabe de uma coisa, eu vou renegociar da vida, é mais importante. Então, assim, tem alguns problemas éticos ali que é difícil de entender e também, às vezes, a gente fica botando tanta coisa externa que vai atrapalhando o texto. Mas uma coisa é certa, se você vai ler o Antigo Testamento, a prosperidade, a riqueza, quase sempre é olhada no povo judeu como algo positivo. Então, o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi abençoado. Salomão foi abençoado. Então, as pessoas eram abençoadas, Abraão foi abençoado, eram abençoados se submetessem, mesmo tendo vários livros. Os livros de sabedoria são as exceções às regras. Você tem Jó, que não tem bênção nenhuma e não fez nada errado. Você tem Eclesiastes mostrando que não adianta ter a riqueza, tudo é vaidade. E aí você tem os textos sobre um olhar mais misericordioso e positivo de quem não tem. Não necessariamente é uma exaltação à pobreza. Você tem o que eu acho que é um dos mais fortes, é o Sermão do Monte, quando fala que bem-aventurados vocês pobres. Então, eu acho que a gente pode voltar na mesma pergunta que eu fiz. Eu acho que o problema é a visão que a gente carrega para o texto. Então, se você é uma pessoa mais progressista, de esquerda, você tende a exaltar. Tá vendo aqui, ó, o jovem rico, e na verdade nem é o jovem rico, é a aplicação que Jesus faz que deixa os apóstolos apavorados. Ele fala assim, não, é mais fácil o camelo passar um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ali não tem muito o que fazer. Como diz o Vitor Fontana, ao longo dos tempos eles tentaram ampliar o buraco da agulha, falando que é uma pequena porta, ou diminuir o camelo falando que é uma corda. Mesmo assim é tudo impossível. E mesmo que não tenha relatos nenhum histórico sobre isso. Mas eu acho que a gente carrega isso. E se você é mais de direita, você costuma dar uma ênfase maior à prosperidade, né? Ainda mais com isso que a gente tem. Você tem alguma chave hermenêutica para entender esses dois valores que são importantes e que se sustentam juntos na palavra de Deus? Sim, cara, eu vou dar alguns outros exemplos aqui que são de pessoas. Pessoas nos evangelhos que representam um olhar positivo sobre a riqueza e um olhar negativo sobre a riqueza. O olhar positivo da riqueza ser útil, você tem, por exemplo, Joana e Susana. Em Lucas 8:3 fala que Joana, Susana e Maria e outras mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. E Joana era a esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, ou seja, ela vivia possivelmente classe média ou alta, né? E é irônico isso, vinham de Herodes para casa dela e esse dinheiro ia para Jesus, o ministério de Jesus. Então você tem uma pessoa rica ou com recursos doando para o ministério de Jesus, e a Bíblia usa Joana como exemplo, foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus ressurreto, ou seja, ela era próxima de Cristo e não abriu mão dos seus recursos. Então a gente tem essa visão de que todos os discípulos abriram mão dos recursos. Não foi. Tanto Joana quanto José de Arimateia. A Bíblia fala que ele era um homem rico de Arimateia, chamado José, e se tornara discípulo de Jesus. Então, são dois exemplos de pessoas que estavam no meio da riqueza, não abriram mão de ser ricos, mas foram discípulos de Cristo. Uma coisa que é interessante, aí você só entende se você lê a cultura da época. Por Jerusalém ser um lugar sagrado, os judeus que estavam na diáspora e que se enriqueceram, diáspora é espalhados, né, fora de Jerusalém, eles enriqueciam, e quando eles chegavam no final da vida, eles queriam, por tradição, ser enterrado em Jerusalém, solo sagrado, mesmo tendo vivido e ganhado seu dinheiro fora dali. Então era muito comum em Jerusalém ter viúvas muito pobres e viúvas muito ricas, porque acontecia o quê? O cara voltava e morria, e naquela época um cara de 50 anos era casado com uma menina de 15, 18 às vezes. Então assim, você vai ver uma viúva extremamente rica ali e ela podendo dar problema como deu em 2 Timóteo. Paulo vai falar, ó, os presbíteros e essas mulheres ricas que ficam se enfeitando, não deem ouvidos para ela. Por outro lado, há algumas de fala grega que você vai ver em Atos, sem dinheiro, porque o marido veio para ser enterrado, mas não era rico, ou gastou já. E era interessante que alguns dizem, é uma inferência, que isso mostra que algumas também seguiam Jesus, ou os apóstolos, para, com o seu dinheiro, colaborar com o ministério, porque acreditava. E Jesus é um cara que valoriza as mulheres. Então, às vezes a gente não entende direito algumas mulheres estarem financiando Jesus. Você tem essas mulheres que, no caso dela,
ela era uma privilegiada, era como se ela fosse a mulher de José, que trabalha para Potifar. Potifar era um grande líder ali no Egito, e José estava sendo abençoado por servir ali aquela casa. E essa mulher, ela tá para servir ali Herodes, que era meio que odiado entre os judeus. Mas às vezes a gente se confunde nisso. Mas o seu ponto é que tem gente rica que tá caminhando com Jesus, e Jesus nenhuma vez falou, ó, larga tudo, que dinheiro é esse? Exato, eu acho que é uma visão errada de que todos os discípulos, na época dos evangelhos ali, no começo do cristianismo, que seguiram a Jesus, abriram mão de todos os recursos. Porque muita gente usa esse argumento para dizer que todos nós temos que abrir mão de recursos. Demoniza um pouco a riqueza, dizendo que para seguir a Jesus tem que abrir mão de tudo. Porque Jesus mesmo disse, né, vendam o que tem e deem esmolas. Ele disse isso para aqueles discípulos que estavam com ele, e não foram todos que abriram mão. O que eu acho interessante, cara, é que existem diferentes caminhos para cristãos. Acho que esse que é o ponto. A gente não pode categorizar e dizer que todo mundo tem que ser da mesma forma. E, infelizmente, a gente tem feito isso no meio cristão. A gente quer pegar modelos, na história do cristianismo tá cheio disso, o modelo perfeito e querer seguir esse modelo perfeito, nesse tema da riqueza ou pobreza. Então, variou, né? Antes era o modelo da senhora pobreza, Francisco de Assis, o monge, né, que saía, abria a mão de tudo, isso era o mais belo diante de Deus. Depois de um tempo virou a prosperidade, né, a pessoa que tem o recurso, isso revela que Deus está com ela pode fazer muitas coisas boas. E, na verdade, o que eu digo até no livro é que existem diferentes caminhos e que nós, como cristãos, não podemos julgar o outro que vive numa outra condição dentro de um outro contexto. Existem alguns pontos que são críticos, e aí o olhar negativo da riqueza nos evangelhos é forte. Um deles é a parábola do rico e do Lázaro. E eu fiquei refletindo sobre essa parábola hoje, cara. Fala do grande abismo que separava os dois. E eu fiquei refletindo que esse grande abismo também era um abismo de estilo de vida. Era um abismo da desigualdade social. E a gente sempre pensa nesse abismo como uma diferença entre céu e inferno, né? Da distância entre eles, mas também você vê que qual que foi o problema ali? O problema foi que o rico, ele estava vivendo no luxo e não olhou para as necessidades do Lázaro. Então a riqueza tem um olhar negativo quando ela não tem caridade, quando ela não tem compaixão, quando ela é egoísta. Então o evangelho pega bem pesado na riqueza egoísta. A riqueza generosa, aí sim eu acredito que é um caminho bíblico. Você sabe que existe um conceito de interpretação escatológica chamado inversão escatológica, que é o seguinte, é uma forma que os judeus olhavam e escreviam seus textos, suas histórias, colocando como é a vida aqui e como vai se inverter a vida lá. E é muito interessante que na parábola de Lázaro, a gente vai ver claramente essa inversão. Então, o abismo que um tinha do outro, ele é sim antes e é depois. Então, você vai ver assim, Jesus dando um nome para o miserável, não dando um nome para o judeu, jogando o judeu no Hades, né, no inferno, e jogando o outro pobre no céu. E aí vai fazendo esse lado e outro, e no final, ele mandando alguém para avisar, né? Queria que Lázaro fosse avisar os irmãos dele que lá estava ruim, e ele fala, não, eles têm o Antigo Testamento, eles têm a lei e os profetas. E logo no começo, ele vivia num luxo gigantesco, e várias coisas do texto mostram que até o enterro dele foi uma coisa muito nobre, e Lázaro só tinha os cachorros para lambê-lo ali, como se fosse assim, a morte de Lázaro provavelmente foi, né? É lógico que é uma parábola, não é uma história verídica, mas está deixando que é quase como uma infecção que ele teve ali, e ele se foi por não ter tratamento digno, né? E eu tinha um professor que ele falava assim, o pecado não é ser rico, o pecado é você ser rico do lado de um montão de miseráveis e nem sequer perceber, ou nem sequer ajudar. Então existe um lado aí dessa cegueira dos que estão do lado, dos seus irmãos, que a Bíblia sim, isso vai falar contra, né? Sim, com certeza. Eu acho que além dessa questão de olhar para o próximo, de não olhar para o próximo ser algo condenável, né, tem também a questão do engano das riquezas, que é para si mesmo. O engano das riquezas sufocam a semente. Essa é a parábola do semeador. Então, além de ser um problema você ter muito e outro não ter, é um problema também quando você tem muito e se engana achando que é isso que te determina. Então acho que é muito também a parábola do rico insensato, né? Que ele fala, o que eu vou fazer? Eu tô ganhando muito dinheiro aqui, o que eu vou fazer? Daí ele pensa, vou fazer mais armazéns para guardar mais riquezas para mim. E aí Jesus pega bem pesado e fala que você é louco guardar riquezas para si e não ser rico com Deus. E aí esse tema traz a questão da verdadeira riqueza. O que é então ser rico com Deus? Ser rico com Deus é além da riqueza ou pobreza material. Ela é uma camada superior aí. Essa verdadeira riqueza ela está relacionada à questão do coração, à questão dos princípios e valores cristãos. Por quê? Porque, por exemplo, a viúva pobre, ela deu as 2 moedinhas, e esse texto me deixa doido, cara, porque a viúva pobre deu as moedinhas para os fariseus, e a Bíblia fala que os fariseus eram ávidos por dinheiro. Se eu tivesse lá, cara, se eu fosse os discípulos ali, eu ia para a viúva pobre, eu ia falar assim, não dá esse dinheiro para eles não, deixa que eu te ajudo aqui, ó, você tá precisando de comida mais do que... Só que Jesus não, Jesus viu a riqueza do coração da viúva pobre, ele viu essa riqueza que é a verdadeira riqueza.
Acho que por muitas vezes a gente confunde que riqueza é ter dinheiro para dar, quando na verdade riqueza cristã é ter misericórdia para dar. Esse texto, eu por muito tempo vi a generosidade dela, que também tá no texto ali, né? Ela tá na porta do templo, então muito provavelmente ainda é o dízimo ali do templo, né? E ele fala assim, olha, ela deu mais que todo mundo. Então ali tá claro, ela deu tudo que tinha e os ricos dão o que sobram. Mas nos últimos anos, me foi aberto os olhos de uma crítica que Jesus está fazendo, porque várias vezes no contexto literário você vai ver Jesus criticando o templo. Desde as pedras, ele fala, vocês estão olhando tão admirados essas pedras, porque, de novo, Herodes não era bem quisto entre o povo, porque o templo ainda estava sendo construído com dinheiro de Roma, né? Então você imagina a profanação de um templo daquele. Jesus várias vezes critica o templo, né? E não é só Jesus, é um pensamento de muitos ali. Muitos até fariseus estão criticando o templo, dizendo que aquele templo ali é ilegítimo. Tanto que entre os teólogos ainda tem muitos que acreditam que ali eles adoravam ali como um lugar, mas não tinha ainda vindo o Espírito de Deus, como veio no tabernáculo com Moisés e com Salomão no primeiro templo. No segundo não tem nenhuma descrição de vinda. Depois que Jeremias fala sobre o Espírito saiu do templo, não tem a volta dele. E aí a gente entende Atos 2 quando o Espírito vem, mas não vem do lado de fora do templo. Mas tirando isso, Jesus está fazendo uma denúncia de olha esse sistema religioso, olha o que a gente se tornou, aonde arranca tudo que tem de uma viúva. E o templo, a gente não lembra, mas o templo no Antigo Testamento é chamado de Casa da Moeda. Então ele é o Estado, ele é o que ia garantir não ter viúvas daquele jeito. E aí você vê o negócio se invertendo totalmente. Por isso que Malaquias vai falar, vocês roubam Deus, né? A teologia da prosperidade usa aquilo para arrancar dinheiro do povo, mas em Malaquias, se você continuar o texto, ele vai falar, porque vocês estão pegando dinheiro, mas não estão voltando para os pobres. Os sacerdotes estão em corrupção. Então, assim, eu acho que ali também existe uma camada de denúncia, Jesus falando, olha, esse templo, essas ofertas, isso aqui tudo que se tornou é anticristão, ou é anti-Deus, porque tá deixando uma viúva dar tudo que tem, os outros só dão a sobra e ela não tá sendo acudida. Cara, animal, muito legal essa visão tua, eu acho que amplia muito a forma que eu enxergava essa passagem também. E eu vi uma pergunta aqui da Isabela Telly, se é correto desejar melhorar de vida buscando melhores condições financeiras. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Tipo, não tem problema você buscar melhorar de vida, mas o problema é se você tiver uma vida melhor e essa vida não tiver serviço nenhum aos outros, não tiver propósito nenhum na sociedade, se for só pra você ter mais pra si, né, pra si mesmo. E aí a gente pode levar esse conceito pra igreja. Se a igreja não serve pra usar a riqueza, melhorar a vida, ter mais recursos, pra servir as pessoas, aos pobres, à sociedade, aos necessitados, ela perde seu propósito, porque daí o propósito vira pra ela se sustentar, né? Então eu acho que isso é um ponto importante que você falou, de que o sistema não pode ser maior do que o reino. E o reino é de todos, ricos e pobres, o reino abraça a todos, todos são bem-vindos, Jesus vê a todos. E se tem aqueles que são necessitados, que estão precisando de mais recursos, a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas, a igreja precisa se levantar por elas. O cristão é chamado para desfrutar de bênçãos materiais ou abrir mão de riquezas pelo reino de Deus? Então, a gente vê essa ambiguidade entre devemos procurar ter mais dinheiro ou devemos procurar ter menos dinheiro? Essa é a pergunta que eu trago para o livro Economia do Reino, que está aqui. E aí eu apresento 4 perfis diferentes. Então, essa pergunta responde 2 perfis, o doador e o abnegado. Existem pessoas que são chamados para ter riquezas e usá-las com generosidade. Em Coríntios fala do dom da contribuição. Tem pessoas que têm o dom da contribuição. E na Bíblia, você tem vários exemplos. Você tem Gaio, Joana, que eu já falei, você tem Lídia, você tem pessoas que usaram riquezas para expandir o reino de Deus, né, na história. Até depois na história da igreja, tem várias outras mulheres. Barnabé deu os recursos. Tem muita gente, Cornélio dava esmolas, ele era um centurião rico. O centurião ganhava cerca de 30 a 40 mil reais. Eu fiz a conta como seria no Brasil. É igual aqui hoje. No Brasil. Mas então, o que é doido é que um cara que ganhava todo esse dinheiro, ele só dava esmola. Ele não deixou de ser um soldado. Ele continuou como um soldado de um império opressor na Judéia. Só que Deus se agradou do coração dele. Então eu acredito que existe sim o chamado e o caminho de pessoas que vão usar riquezas para serem generosos, para exercer esse dom da contribuição. E existe também pessoas que são chamados para abrir mão dos recursos. Essas pessoas, como os pescadores, né, Pedro, Tiago, João, eles abriram mão de suas vidas para servir a Jesus, e muitos cristãos na história abriram mão de suas vidas e dos seus bens e recursos para viver para Deus, com o dom do serviço, né, entregando sua vida totalmente para Deus. Então eu acredito que existem caminhos diferentes e não existe um caminho melhor do que o outro. São chamados que Deus traz para nós. E tem muito, Mateus, a ironia do reino, porque eu sou filho de missionários. Meu pai, em 74, ele largou tudo, assim. Ele foi morar num
sítio para construir um acampamento, que era o sonho dele, um acampamento cristão para servir os jovens. E ele foi com a minha mãe, não tinha nem energia elétrica lá. Quando ele foi, minha mãe morou com uma criança nos primeiros anos ali, sem energia elétrica. Depois ele foi construindo tudo. E eu lembro que no começo da minha vida, a gente vivia muito justinho financeiramente. Eu não falo que era pobre, porque na minha vida eu vi o que é ser pobre e não era isso. Lá para década de 80, 86, 88, 89, eu comecei a viajar com meu pai. Cara, a gente ia para umas casas de muito ricos, mas muito rico. Meu pai ia pregar e a gente ficava lá. E aí meu pai falou uma frase que eu nunca esqueci, que ele fala o seguinte: tem coisas, filho, que só milionário e missionário desfrutam. Aquilo entrou na minha cabeça e até hoje eu percebo isso. É que nem aquela brincadeira, o importante não é ter uma casa na praia, o importante é ter um amigo chegado que tem uma casa na praia, né? Cara, eu sou filho de missionário e pastor, eu vivi exatamente a mesma coisa que você, cara. Então eu te entendo. E é isso. Você fala assim, Pedro largou o recurso ali, que nem era muita coisa, um pescador, mas largou. Eu acho que o Mateus é o cara mais forte ali. Largou de ser um cobrador de impostos para seguir a Jesus. Mas ele se viu ali, num dos lugares mais nobres, na última ceia, no lugar mais rico de Jerusalém. Eu fico imaginando eles até encantados ali, no cenáculo, olhando o templo de Herodes. Eu acho que isso até confundiu eles, porque Jesus deixa no Evangelho de João para lavar o pé deles ali. Ele estava esperando que os servos que estavam ali naquela casa, que alguns atribuem a Marcos, que escreveu o Evangelho, a lavar os pés, mas eles ali tinham acesso à visão ao templo e ao palácio de Herodes. Tanto que Jesus está falando, para onde eu vou, vocês não podem ir. Pedro, não, eu vou. E Pedro estava esperando, a gente pressupõe quando a gente lê o texto todo, que Jesus está indo para o palácio, se tornar rei. E Jesus, a glória de Jesus não é essa coroação, é a cruz. Para isso, Jesus fala, Pedro, você vai me negar. E Pedro fala, não vou. Porque Pedro estava disposto a morrer pela coroação, mas não a morrer pela cruz. Aquilo é muito humilhante. Então isso vai dizer muito sobre os conflitos da espiritualidade com os conflitos de expectativa de riqueza, que eu acho que isso pode derrubar muita gente e até a gente, se a gente não prestar atenção. Demais o que você falou, cara, porque eu acho que a gente vive hoje, o mainstream, né, o que é mais dito é que você é chamado por Deus para ser abençoado e próspero e abençoar a outros, né? Eu acho que isso é o mais comum que se ouve hoje. Porque quem que tá aí falando para abrir mão de tudo, ser pobre? Conversei com um cara, o Roberto Diamanso, outro dia, um cara que fez um voto de pobreza. São poucos cristãos protestantes que eu conheço que fizeram um voto de pobreza, né, que estão seguindo esse caminho. Então hoje é muito mais comum você seguir o caminho da riqueza. Só que aí Jesus, ele quebra muito as pernas da gente, porque ele fala que ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Então ele viveu uma vida de deixar para que outros tivessem. E a gente quer ser que nem Jesus, e a gente às vezes está muito focado no nosso, no que eu quero construir para mim. Só que se a gente for seguir os passos de Jesus, a gente vai, na verdade, construir para outros, né? Pelo amor, né? Para dar para outros. Só que isso não quer dizer que a riqueza é uma maldição, apesar dela poder se tornar uma maldição. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele teve pessoas ricas à sua volta, né? Como eu falei, o José de Arimateia foi um homem rico que pagou pelo sepulcro de Jesus, honrou a Jesus. Se eu tivesse dinheiro naquela época, eu ia querer honrar Jesus, o criador de todo o universo, sendo morto e torturado. Eu ia querer honrar aquele homem, sabe? Com perfume caro, que nem fez Maria de Betânia. Aquele vaso, Marcos, eu fiz as contas também no livro. 14 mil reais valia aquele vaso nos dias de hoje. Ela quebrou aos pés de Jesus 14 mil reais. E sabe quanto que foi a traição de Judas? 6 mil reais. Você vê a diferença aí de valores para uma entrega a Cristo, as riquezas, e uma traição com a justificativa de querer ajudar os pobres. Então, assim, eu acho que a riqueza, ela pode sim servir para honrar Jesus, servir para honrar o Mestre, honrar e avançar o reino dele. E também a riqueza pode servir para ser uma maldição. Eu acho que foi o John Stott que escreveu que a riqueza é como a energia, né? Que ela pode trazer a luz e pode te eletrocutar, né? Então ela tem esses dois lados. Mas eu queria fechar essa fala dizendo uma frase de Agostinho, que é: Deus não vê o que possuímos, mas o que cobiçamos. Essa aí para mim é demais, porque é muito mais sobre onde está o nosso coração do que a classe social que a gente vive, né? Você falou do Diamante que fez o voto de pobreza. Uma vez ele foi lá na nossa comunidade de fé falar. Eu, cara, tive o privilégio de ser seminarista em 2000. Em 2000 eu fui para dentro da casa do Diamanso, lá em Guarulhos, perto do Lixão, para ajudar a plantar uma comunidade ali. Quando ele fez o voto de pobreza, ele vendeu o carro dele para construir uma creche ali, um ambiente ali. E aí alguém soube disso e deu uma van para ele, porque ele tinha 9 filhos, 12 filhos, eu não lembro quanto. Era 16, era filho. E adotados, né? Ele tem um monte de filho adotado também. Isso. Ele adotou, ele tinha mais de 10 filhos, eu não lembro quantos. Mas aí alguém foi e deu uma besta, aquela van grandona, e falou, mas como assim? Aí ele pegou e vendeu de novo para dar o dinheiro para outro projeto.
Aí alguém soube disso e deu outra van melhor. Aí ele tava lá na igreja dizendo, eu fiz voto de pobreza, mas eu acho que Deus ainda não entendeu isso. Porque tá me dando... E, de novo, é lógico que ele conta com bom humor, mas isso mostra, de novo, a ironia do reino. Então, assim, aquilo que meu pai falava dos missionários e milionários, esse negócio do cara faz voto de pobreza, mas Deus tá abençoando tanto que ele não tem como ser pobre, entre aspas. Ele não vai conseguir, porque as pessoas vêm e quando você vê um coração sincero que doa tudo, fala, não vou deixar. Então, assim, é muito isso que você tá falando, que não tem a ver com quantidade de dinheiro. Eu conheci uma pessoa, por um episódio, ele doava cerca de 5 milhões de reais por ano. Quando eu soube disso, eu pensei, a minha primeira coisa, meu lado mundano, caramba, se ele tá dando 5 milhões de reais... Ele ganha 50. Ele ganha 50. Você entendeu a minha cabeça? Caramba. A minha cabeça era essa. Eram uns valores assim absurdos, eu acho que era mais que isso. Mas eu pensei assim, esse cara ganha 50, como ganha bem, meu Deus do céu? E depois eu fui descobrir que ele fez igual o Vivi Grigg, ele decidiu viver com 10% do que ele ganhava. Então aquilo não representava, eu não vou saber fazer a conta, mas não adianta a gente falar que é uma boa quantia, não sei quantos. Eu não faria isso, ou pelo menos eu penso que não faria, só se Deus transformasse. Então eu já vi muitos ricos extremamente generosos no reino de Deus, generosos na vida. E já vi muito pobre, avarento e que tem. Então, assim, não é preto no branco. É coração diante de Deus. E também um chamado para onde Deus está te colocando, onde Deus está te conduzindo. Tem pessoas que são chamadas para viver em meio à pobreza. Eu fiz o meu mestrado em Londres, em 2011, 12, em desenvolvimento econômico, uma escola de economia muito renomada, a London School of Economics. Tive a oportunidade de estar no meio de pessoas também ricas, poderosas, inteligentes, mas eu lembro de um professor que falou o seguinte, ele disse assim, quando ele estava no Sudão do Sul, na época que teve a independência do país, o país mais recente hoje, independente, e lá é um país muçulmano, e ele falou que as organizações internacionais que iam lá para ajudar as pessoas, os pobres, elas não tinham entrada, porque elas eram cristãs. Então elas não conseguiam entrar e ajudar as pessoas. E dava vários problemas e depois acabou gerando mais problema do que bem. Só que tinham umas mulheres de coque. Ele descreveu assim, no meio da aula, lá na escola, um professor ateu, e ele falou, essas mulheres de coque, elas mudaram a vida daquelas pessoas, porque elas tinham entrada e elas viviam em meio aos pobres. Então elas tinham como, da sua vida, contribuir. E não com riqueza, isso que é o mais irônico. Às vezes a gente acha que o projeto social é o que vai transformar a vida do pobre. Mas se fosse assim, a filantropia já teria mudado o mundo, né? O Bill Gates está aí doando bilhões e bilhões para mudar o mundo, só que você doar esse dinheiro de uma forma, de uma filantropia, ela não resolve o espírito da pessoa, a alma da pessoa. Ela não é humana ao ponto de sentir o abraço. Ela é um dinheiro injetado no país, na economia do país. Então eu acho que existe também esse chamado, e aqui tem até uma pergunta do Otoniel, da pobreza, se é um dom. E eu acredito que sim, existem pessoas que têm um chamado para viver em meio à pobreza, em meio a uma condição simples de vida. E essas pessoas, muitas vezes, elas não precisam ser alguém que vai ser um monge, que vai se isolar. Pode ser um pastor de uma igreja, que opta em deixar o trabalho para poder cuidar de uma comunidade. Pode ser um missionário que vai para o campo e fala, bom, eu vou deixar aqui, não vou ganhar tanto dinheiro, mas eu vou dar minha vida pelo próximo, para serviço ao próximo. Então existem sim pessoas que têm esse chamado e de nenhuma forma quem é rico deve diminuir quem está nessa condição e de nenhuma forma quem está nessa condição de missionário deve diminuir aquele cristão que está doando. Eu acho que existe espaço para esses dois caminhos no reino de Deus e existe espaço para diversos caminhos, esses não são os únicos, mas eu acho que a gente precisa sim começar a combater essa lógica de que existe caminhos superiores. Tem muito pastor falando isso, que você tem que abrir mão, você tem que viver uma vida simples. Sim, temos que viver uma vida simples e contente, mas o mais interessante sobre o contentamento, Marcos, é que ele fala, sei viver a fartura e a necessidade. Então não tem um superior ao outro. O superior é o contentamento, é aprender a viver onde estiver com a gratidão. Agora, vamos lembrar também que esse texto na fartura é Filipenses 4, né? E ele tá preso, Paulo tá preso. É interessante, é legal conversar com você, Matheus, porque existe várias camadas de interpretação do texto. Você não pode pegar uma camada como prioridade. Às vezes a gente faz isso como, talvez você, por estudar economia, vai sempre olhar no lado econômico das coisas. E talvez alguém da espiritualidade piedosa vai olhar de um jeito, e aí vai toda. Você tem que sempre tentar ver todas as camadas. Mas nesse aí, a camada econômica é interessante. Paulo tá preso e naquela época a prisão era o prisioneiro tinha que se sustentar. E pagar, é igual hoje, eu acho que é na China ou no Japão, se você é condenado à pena de morte, você paga pela bala que eles vão dar na tua cabeça. Lá em Roma, você pagava pela prisão e pelo guarda que vai ficar acorrentado com você. Muito provavelmente Paulo devia estar com algum guarda ali e ele não tinha como sustentar. É uma coisa que é
processos familiares. Tinham que fazer, se você não conseguia sustentar, aí você antecipava a sua pena de morte. E aí, a igreja lá em Filipos manda esse dinheiro que vai praticamente fazer Paulo viver mais e escrever outras cartas, produzir mais, vai ser maravilhoso. E aí ele escreve isso. Primeiro que Filipenses é uma carta maravilhosa, cristológica, se a gente não tivesse aquilo lá, ia ser uma pena mesmo. E é a carta mais feliz e pessoal de Paulo. E aí lá no final ele fala, agradeço a Deus, eu não quero, é quase como ele tá sem graça, falando assim, muito obrigado pela oferta, eu não quero desmerecer não, mas ele tá falando no final, aprendi a viver, se não viesse essa oferta, estaria feliz também, porque eu aprendi a viver na riqueza e na pobreza. E ali ele tá falando uma pobreza de miséria mesmo. E ele conta, primeiro que isso é interessante, Mateus, que ele usa a palavra aprender, não é ele fala, me foi revelado o segredo, que é viver contente apesar da circunstância, um segredo. Não, ele aprendeu, porque é uma coisa que eu sempre digo, Paulo, depois que teve o encontro com Jesus, foi a coisa mais maravilhosa de vida que ele teve, mas ele só se deu mal, cara, é perseguição. E eu não sei, Mateus, eu queria fazer uma pergunta pra você que estudou com esse olhar a Bíblia. Alguém que encontrou Jesus ficou mais rico depois? Porque eu sempre falo uma frase, ninguém que encontrou Jesus ficou mais rico. Pode ser que o cara tava rico antes e continuou. Eu queria saber se você conheceu alguém que ficou mais rico depois que viu Jesus. Depende do que você quer dizer com mais rico. Se mais rico for viver uma vida com luxo cada vez maior, eu acredito que não. Mas eu acredito que tem pessoas que ganharam mais riquezas e foram mais generosas. O John Wesley, ele dá o exemplo da vida dele, né? Ganhe tudo que puder, dê o que puder, né? O máximo que puder, né? Então, tipo, ele ganhou cada vez mais, ele foi ganhando cada vez mais, ele vendia muitos livros, ganhava muito dinheiro. Mas ele não mudou o estilo de vida dele. Então, eu acho isso interessante. Eu não sei se todos os cristãos... Desculpa, só interrompendo, quando eu falo isso, eu falo na Bíblia mesmo. É lógico que por fora aconteceu isso, e até no Antigo Testamento tem isso. Você tem toda a razão. É uma provocação só para dizer assim, ó, quando você encontra Jesus, você se desapega às coisas desse mundo. Eu acho que o Velho Testamento, ele tem vários exemplos de prosperidade, que nem você falou no começo, né? Você tem Abraão, que fala que ele enriqueceu muito em ouro e prata, em gado. Só que é interessante que em Hebreus 11 fala que Abraão, ele viveu conforme um nômade, né? Ele vivia em tendas, e a sua esperança não estava aqui na terra, né? Ele vivia esperando a cidade cujo arquiteto é Deus. Então, eu acho que não depende tanto da riqueza quanto está no seu extrato bancário. Eu acho que o que depende muito mais é o quanto o seu coração está naquilo. E aí, se o coração, eu posso ser um cara muito mais crente, com mais dinheiro na conta, do que com menos. Isso independe. Só que a questão é, será que o meu coração está em cada vez ganhar mais dinheiro? E se tiver, aí a Bíblia traz vários conselhos, né, e exortações, que aqueles que querem buscar se enriquecer podem cair em muitas tentações. A gente tem que achar limites, cara. Um dos limites que eu coloco na minha vida, eu trabalho no meio profissional, com governos, com organizações internacionais. Meu limite é o seguinte, vai atrapalhar a minha família? Vai atrapalhar de eu viver com Deus? Eu tenho que ficar trabalhando até madrugada? Vai atrapalhar minha saúde? Eu coloco limites, cara. O dinheiro não é o meu Deus. Eu não vou querer uma promoção só porque eu vou ganhar mais dinheiro. A promoção tem que fazer sentido com o chamado de Deus para minha vida. Então, colocar limites para que o capitalismo, essa forma de pensar, de evoluir, de sempre ter mais, de ambição, não seja maior do que a nossa disposição de abrir mão de tudo por Jesus, quando Ele quiser, né? Você sabe que no seu livro você fala de 4 caminhos. Eu quero que você relembre os caminhos e dê os outros 2 aí, pelo menos uma dica aí de quais são os caminhos bíblicos para lidar com a riqueza e a pobreza. Legal, eu apresento 4 caminhos. O primeiro é o doador, e aí eu quero mostrar aqui a capa do livro. Porque a capa ela é uma árvore, e essa árvore ela representa, né, ela simboliza esses caminhos e a economia do reino. Você tem o doador, que é a raiz, e a raiz ela é responsável por trazer os nutrientes do solo para o resto da árvore, então o doador também ele traz recursos, né, para o reino de Deus. Você tem o moderado, que é o tronco, ele é responsável pela administração, pelo uso racional dos recursos, né, para trazer e levar para as folhas e para o resto da árvore, trazer sustentação, equilíbrio. Você tem as folhas, que são os transformadores, aqueles que transformam os nutrientes em glicose para a árvore, e o gás carbônico, que é oxigênio para a gente respirar. Então é a ponte entre a árvore e a humanidade, né? Que são os transformadores que buscam justiça social e aí você tem os abnegados, que são os frutos, que são como os frutos, né? Que são aqueles que alcançam, servem, estão mais próximos do necessitado, do faminto. Então esses 4 caminhos, eles são na verdade paradoxais numa primeira vista, porque uns vão mais pro lado da riqueza, outros mais pro lado da pobreza, uns mais pro lado da transformação, outros mais pro lado do contentamento. Também é um paradoxo. Se você pensar no século XVIII, os britânicos cristãos
cristãos, eles eram todos a favor da escravidão, eles não tinham um outro sistema na época. Então os cristãos, eles viviam ali, cuidavam dos seus escravos, e isso era normal, ou seja, eles viviam contentes. Só que aí surgiram pessoas, que nem o William Wilberforce, que transformaram as leis para não haver mais o tráfico negreiro, para acabar com a escravidão, e a gente está nessa luta até hoje. Então, também tem esse conflito entre o quanto que a gente vai viver um contentamento tranquilo e o quanto que a gente vai viver uma transformação inconformada na sociedade. Então você tem um eixo X e o eixo Y que eu coloco, né? O eixo X é esse da riqueza ou da pobreza, e o eixo Y é o contentamento e transformação. E aí a gente tem que se encontrar. Qual que é o nosso momento de vida, o que a gente está vivendo, quais são os nossos dons, os nossos chamados, e bora buscar viver ao máximo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Como a gente pode identificar o meu caminho, o caminho de quem tá vendo? Você tá falando de alguns caminhos que eu acho que a turma ainda não decorou. Porque assim, quem é temente a Deus, quem se encontrou, foi salvo por Jesus, quer seguir Jesus, quando tem dinheiro, fica com um pouco de peso na consciência. Eu acho que nada deve ser feito por peso, por angústia, porque se a gente ficar com isso, os lobos vestidos com peles de cordeiro, como diria Jesus no Sermão do Monte, eles vão usar isso. E eles usam para arrancar dinheiro. Eu vejo muita gente sendo enganado em nome de Jesus ou em nome dessa religião aí, e aí, porque na verdade a gente não resolveu bem qual é o nosso caminho, no sentido de ter recursos para viver, para sustentar, cada um tem. Eu mesmo, quando tinha um livro, o meu primeiro livro, eu queria dar todos os livros. Eu lembro que minha esposa falou, não dá, você tem que uma hora vender. E cursos online, que eu dou aula em seminário, em faculdade, mas quando era para cobrar o curso online, eu também não tinha muita coragem, muito porque a gente não se resolveu o caminho. Eu imagino que essa deve ser a maior questão angustiante, a dor do nosso público. Você poderia dar algumas pistas? É lógico que o melhor é comprar o livro e mesmo assim depois continuar refletindo o assunto, mas você pode dar algumas dicas de caminho? Qual é o melhor para identificar o caminho que a gente deve seguir? Sim, excelente pergunta. Eu queria sugerir todos que estão ouvindo a seguirem o perfil do Instagram Economia do Reino. Lá a gente está tendo uma discussão, todo dia tem postagem, um monte de gente engajando, falando, porque também é uma descoberta, é um processo, né? Assim como nossa vocação, nosso chamado à faculdade que a gente quer fazer, o trabalho que a gente quer ter, é um processo, essa descoberta quanto à riqueza e pobreza também é um processo. Eu já tive experiências em lugares muito pobres, no sertão, na África, já tive experiências em lugares muito ricos, na Inglaterra, em Londres, mas em meio a tudo isso, hoje eu consigo viver com um pouquinho menos de culpa, porque eu entendo qual é o meu papel. Eu me enxergo em um desses caminhos que está descrito nesse livro. A primeira coisa, antes de tudo, não existe um caminho perfeito para se lidar com riqueza e pobreza. Se a gente desconstrói isso da cabeça, você começa a enxergar que a tua vida, ela não é inferior à outra vida. Você viver com pouco ou com muito não te faz maior ou menor no reino do céu. Não existe maior ou menor no reino. E o que você precisa entender é o que você tem nas suas mãos, como você usa isso pro reino. Você pode ser pobre e bem pobre, que nem a igreja da Macedônia. As igrejas da Macedônia, em 2 Coríntios 9, falam que eram miseráveis, mas eles contribuíram para os pobres da Judéia, eles fizeram a diferença ali. Então, independe da classe social. Eu acho que o mais importante é tentar entender qual é o teu contexto, quais são os dons que Deus te deu, qual é o teu chamado e o que você pode fazer com isso na tua realidade. Não é na África, na Ásia, não, é na tua realidade, no teu dia a dia, como você pode ser um cristão melhor usando os valores da economia do reino. Eu tenho 12 valores, eu coloco 12 princípios, eu coloco como os principais e 3 para cada um dos perfis. E aí tem um gráfico que dá para você enxergar quais desses valores que você mais se identifica. E isso ajuda a gente a entender tanto qual que é o seu caminho, quanto o que você precisa melhorar na tua vida também, né, na vida cristã. Enfim, acho que aqui é para dar uma pincelada. Vou fazer o seguinte, Matheus, eu tô aqui com o livro aberto, página 53, eu vou falar o perfil, o dom dele, e você tenta achar o exemplo, mesmo que você já falou, o exemplo bíblico. Então, o primeiro perfil é o doador, o caminho é generosidade, eu quero esse, porque pelo jeito esse tem dinheiro. E o dom dele é contribuição, e eu sou pão duro, cara, pior que esse não vai ser o meu caminho. Esse é o meu exercício, mas não é o meu caminho. Mas eu, só de falar aqui, o doador e contribuição, eu conheço um montão de gente que tem esse dom, não quer dizer que eu não, as outros que não têm o dom não vão contribuir, sim, mas esses fazem um pouco a mais. Eu lembro desse dom de generosidade em Romanos 12. A gente costuma só pegar as listas de 1 Coríntios ou de Éfeso, a carta aos Efésios, mas em Romanos 12 tem uma lista de dons ali e esse é um dom de generosidade. Quem são os exemplos do perfil doador? A gente tem o exemplo de Joana, como eu falei, em Lucas 8, que contribuía para o ministério de Jesus. A gente tem o exemplo de Cornélio, que ele dava abertamente aos pobres, sendo um soldado romano. A gente tem o exemplo das igrejas da Macedônia, que elas deram mesmo em meio à sua pobreza. Para ser um doador não precisa ser rico. Para ser um doador, a diferença entre o doador e o próximo perfil é dar com coração. Então, se você vê um cara
na rua, se você vê alguém que tá precisando de ajuda, como que você sabe que você é um doador? Cara, teu coração queima ali e você dá. Você não tá nem pensando no que ele vai fazer com aquele dinheiro. Então esse é o perfil do doador, que é quem dá generosamente. A gente vai partir pro próximo perfil, que é o moderado, ele vai dar com a razão. Então você pode ler aí, eu vou explicar a diferença. O moderado, mordomia, administrador. Se eu tô entendendo, o moderado, ele vai contribuir, mas ele ajuda muito mais, não só dando dinheiro, mas entrando e ajudando os outros a administrarem. Seria isso. Ele usa a inteligência dele, ele não dá só dinheiro, ele vai ensinar a pescar. Seria isso? É, mais ou menos isso. É o exemplo de Timóteo e as viúvas de Éfeso, que Paulo fala assim: não dê a todas as viúvas, dê apenas as realmente necessitadas, para que não sobrecarregue financeiramente a igreja. Ou seja, Timóteo ele não poderia ser um doador. Se Timóteo fosse um doador, ele ia quebrar a igreja. Então, tem pessoas que precisam ter esse perfil mais racional para o uso da riqueza e do recurso, para poder pensar no benefício mais amplo, pensar no contexto geral. Então, esse é um exemplo bem bacana que a Bíblia mostra de que nem sempre a gente tem que dar tudo que tem. E é interessante que é um pouco aquilo que eu falei no começo da live. Tinha uma lei no Antigo Testamento, tem uma lei, né, que o sistema, o templo, e ali Paulo deliberadamente puxou para a igreja, deveria sustentar as viúvas. Tanto que Tiago depois vai falar, a verdadeira religião é se abster da corrupção do mundo e ajudar os órfãos e as viúvas. Isso é uma lei que estava lá e Paulo vai trazer isso. Só que o que Paulo está ensinando em 2 Timóteo, ele está falando, eu não lembro se era primeiro ou segundo, mas acho que é segundo, ele está falando assim, olha, existem viúvas que não precisam, e não é porque está na lei que a gente vai fazer, é aquela coisa que é você pensar de forma racional, usando a lei para quem precisa, né? E também esse perfil moderado, ele se destaca no sentido de buscar simplicidade e contentamento. Outro exemplo é o Agur, esse provérbio de que não me dê nem riqueza nem pobreza, eu quero uma vida simples, contente naquilo que eu tenho. O doador não, o doador ele aceita com gratidão as riquezas, ele vive, se ele receber, ele vai aceitar com gratidão. O moderado, ele já tem mais a mordomia, então ele vai ver aquilo como um instrumento para administração e não como algo para receber com gratidão. É uma forma diferente de enxergar, também é bíblico, mas é diferente. O terceiro é o transformador. O caminho que essa pessoa que é transformadora é a da justiça, e o dom dela é de misericórdia. Aí é outra pegada, porque é uma pessoa que não tá, por exemplo, se tem um morador de rua, o doador ele vai dar abertamente. Meu avô era assim, ele dava notas de R$20. O moderado ele vai pensar, vai dar um alimento, vamos pensar o que a gente vai fazer com essa pessoa, tal. O transformador ele vai falar assim, vamos para um abrigo, vamos lá tratar, vamos fazer uma ONG, vamos pensar na mudança sistêmica da pobreza. E aí entra todo um grupo de pessoas, de cristãos que vivem muito forte esse chamado, mas que por muitas vezes o problema é que eles têm se achado superior aos outros caminhos. E essa é a crítica que eu faço a esses caminhos, né, de transformação social. Eu sou muito assim. Eu trabalho com políticas públicas, eu quero mudar a realidade de pessoas, mas o que eu tenho que sempre olhar no meu coração é não achar que esse caminho é superior à minha esposa que está em casa cuidando dos meus filhos. Não é superior. O caminho do transformador não é superior ao caminho do moderado ou do doador, mas ele é igualmente relevante para o reino de Deus. Aliás, ô Matheus, eu sou presidente de uma aceleradora social, né? Então a gente já está na 5ª turma, já passou lá 50 ONGs. E o maior problema deles é que a grande maioria dos fundadores e quem trabalha são do perfil transformador. Só que eles demoram a entender que eles precisam do gestor. chamar o perfil moderador. Então eles querem sempre pedir verba pro doador, mas a gente tá lá para dizer, olha, não adianta você encontrar vários doadores e você ter o coração, a gente não duvida que você é transformador, se não tiver dentro da sua ONG um moderador, a sua ONG nunca vai ser autossustentável, você não vai conseguir. Então você tá fazendo. É o tronco, cara. Sem tronco, a árvore não vive. Não adianta pegar nutriente e levar pra folha e pra fruto. Quem é transformador na Bíblia aí? De alguns exemplos. Exemplo de Filemão, de Onésimo, que na verdade é mais um exemplo de como que um livro bíblico influenciou, né, esse trabalho de igualdade de direitos humanos. Mas um exemplo bem legal de desenvolvimento na Bíblia é o de Davi e Mefibosete, que é legal porque ele não apenas restituiu as terras de Mefibosete, mas ele também contratou servos para cuidarem da terra, para que ele tivesse uma renda estável de longo prazo, porque ele era aleijado, então ele não teria como se sustentar. Então é um conceito aí de transformação social, uma transformação humana, focando na vida de Mefibosete, que era alguém que tinha uma necessidade ali, ele era aleijado numa sociedade militar e agrária, e trazendo também ele à mesa, e alude um pouco a essa transformação espiritual. Então acho que é um exemplo aí de projeto social na Bíblia. E o último é
o abnegado? O caminho dele é dependência e o dom dele é serviço. Esse caminho, quando eu fiz a enquete no Instagram, no Stories lá, perguntando o que você mais se identifica, tal, esse é o que menos tem, porque é cada vez menor o número de pessoas que estão dispostas a abrir mão da vida para fazer projetos, porque as pessoas estão pensando mais na ótica de transformação, de ter recurso para transformar. Mas também existem pessoas que são chamadas para abrir mão. Então, de exemplo bíblico, a gente tem os pescadores, né? A gente tem também José, o pai de Jesus, que ele, quando foi para o Egito, ele abriu mão de tudo, da vida dele toda, para cuidar do filho Jesus e foi reconstruir toda a vida dele, né? Então, ele ouviu a voz de Deus e abriu mão de tudo. Ele não estava pensando na estabilidade financeira, ele não estava pensando em transformação dos pobres, ele estava simplesmente pensando em cumprir a tarefa dele, que era cuidar do Salvador, abrindo mão de sua vida e de tudo que ele tinha, indo para um país distante. Então, esse é um exemplo de abnegado, e eu queria fechar aqui esses 4 perfis, Marcos, falando que não necessariamente todo mundo se encontra em um dos perfis. É que nem os 5 linguagens do amor. Não é... Cara, eu ia falar isso agora. Você está parecendo temperamentos controlados pelo espírito, tinha raia, ou 5 linguagens do amor. Você não vai ser nunca puro num, né? Não é puro, mas os perfis ajudam você a enxergar os diferentes. Existem caminhos diferentes do que o meu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, como eu me encontro. Esse quarteto já tinha um outro material ou foi você que conseguiu organizar na sua cabeça? Eu fui estudar até na Universidade de Oxford, cara. Eu fui um tempo lá, fui fazer um curso e eu estudei vários manuscritos e livros que falavam sobre o assunto. E lá foi o lugar que eu encontrei falando que tinham 4 visões diferentes sobre riqueza e pobreza no cristianismo. Mas ninguém trazia as 4 riquezas dessa forma, né? Com perfis diferentes e como caminhos complementares. Era sempre caminhos contrastantes. Então o que já existe na literatura é nós somos esquerda, então nós cremos na pobreza como o caminho perfeito. Ou nós somos direita, cremos na riqueza. Só que nunca vi escrito nada que juntasse esses caminhos como algo vocacional e que juntos revelam o reino de Deus. Eu estou encantado, sério mesmo. Nunca tinha percebido. E é exatamente isso. Não é só por ser pedagogicamente fácil. Eu me identifiquei muito com Temperamento Controlado pelo Espírito, que eu reli há pouco tempo com a minha esposa. É um mais antigo, hoje tem novos conceitos, mas é muito mais fácil você entender qual é a sua personalidade, o seu temperamento e como o Espírito de Deus podia usar isso, porque a gente valoriza o colérico ou o sanguíneo. E a mesma coisa aqui, você não vai ter puro e você valoriza um e despreza o outro. E o reino de Deus, ele é feito de todos ali, do corpo, né? Então, cara, parabéns, porque isso aqui dá um pano pra manga gigantesco, é uma matéria importante, tira muitos mitos que a gente tem, mostra o tanto que a gente tá longe de entender o reino, porque primeiro que a gente é binário, né? Agora ou é direita ou esquerda, e aí aqui já quebra, as coisas não são nem binárias, né? As coisas são muito mais complexas e o reino de Deus, ele trabalha com muitos personagens. Não dá para falar de um ou de outro.